Olá, seja bem-vindo a mais um Ovale Entrevista especial Eleições 2020. Nós estamos aqui entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté, aqui também nas redes da Gazeta de Taubaté, entrevistando todos os postulantes ao Palácio do Bom Conselho. Hoje nós recebemos aqui na redação do jornal a candidata pela Cidadania Lorene. Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Obrigada, Kaique, todo o pessoal que acompanha o Jornal Vale, pela oportunidade. Vamos falar de Taubaté. Candidata, depois de um primeiro mandato como vereadora, eu queria saber por que a senhora decidiu ser candidata a prefeita esse ano? Eu decidi ser candidata a prefeita porque eu estudei, trabalhei para isso, vivo a cidade, sinto na pele os problemas de Taubaté como cidadã e eu estou pronta, preparada e disposta a resolver os problemas antigos que a cidade tem, que até hoje ninguém resolveu, e a preparar a nossa cidade para o futuro, planejar e cuidar dela para o futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, do envelhecimento das nossas pessoas que também estão uma longevidade maior e cuidar de Taubaté como ela merece. Candidata, um dos principais desafios do novo prefeito vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada pela pandemia da Covid-19. Queria saber, caso a senhora seja eleita, o que pensa em fazer, quais devem ser suas prioridades nessa área? Bom, a gente precisa promover a movimentação da renda e gerar empregos. Muito pouco ou quase nada foi feito em Taubaté com relação a isso até hoje. Eu gosto da gestão pública pautada em dados, em evidências, por isso eu estudo muito. E a gente fez uma projeção, uma análise, de o que é que vai ser o mercado de trabalho no futuro. O mundo inteiro hoje está tendo que repensar isso, pós-pandemia principalmente, mas também com base na tecnologia. Desde 2015, o setor de comércio e serviços ultrapassou a indústria na composição do PIB, do Produto Interno Bruto de Taubaté, da geração de riqueza de Taubaté. Isso é um indicador para a gente de que a indústria tem que ser aperfeiçoada, modernizada. Ela não pode se pautar mais na indústria automobilística. Então a gente vai atrair a tecnologia para Taubaté. Fazer de uma vez por todas e de verdade, porque eu mesma descobri que foi uma mentira o Parque Tecnológico de Taubaté. Foram gastos cerca de 2 milhões de reais para inaugurar uma pedra fundamental lá. E é uma mentira, eu tive essa resposta oficial do governo do estado de São Paulo, que nunca foi pleiteado oficialmente um parque tecnológico para Taubaté. Então a gente vai fazer de verdade o parque tecnológico, atrair indústrias voltadas à tecnologia, startups e principalmente games, esportes online. Eu vejo inclusive no nosso time da cidade, o Burrão, que é tão esquecido, que a gente tem um potencial ali de ter jogadores e times de esportes online. Isso atrai investidores, tecnologia, e a indústria de games e de esportes online tem movimentado hoje mais dinheiro do que o cinema. Esse é um dos viés. A gente também vai fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade. O orçamento de Taubaté, que é cerca de 1 bilhão de reais por ano, dinheiro do povo, que vem dos impostos e que compõe o orçamento público, eu vou fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade, através de soluções como, por exemplo, comprar os serviços do próprio cidadão, do próprio comerciante. O kit de material escolar, a gente vai dar um cartão e o cidadão, o pai, a mãe do aluno vão comprar das papelarias da cidade. Isso movimenta a economia, faz o comércio contratar mais. As nossas cestas básicas, nós vamos também dar cartão, habilitar fornecedores, os mercadinhos, as quitandas, e fazer com que o cidadão vá comprar diretamente. Isso é fazer com que o dinheiro da cidade fique na cidade. Terceiro, a gente vai investir na economia criativa, de uma vez por todas, fazer o nosso turismo funcionar. Eu vou criar a Taubatur, empresa taubatiana de turismo. Ela vai cuidar do calendário oficial de eventos da cidade, como o Natal, que o povo de Taubaté tanto quer ver a cidade iluminada, é uma vergonha, vai para outras cidades, e a gente vai ter um cuidado especial com o calendário, com o carnaval, com outras festividades. Eu não tenho medo de manter o que é bom. A FLIT, que é a feira literária, é uma coisa que o povo gosta, que é importante. Então eu não vou ser uma governante que vai acabar com o que foi feito em outro governo. O que é bom a gente mantém e melhora. O sítio do Pica-Pau Amarelo, o Cristo Redentor, os nossos parques, o nosso potencial de águas termais, o antigo Onsen Termas. Nós vamos estabelecer parcerias e fazer a economia criativa atrair gente para gerar mais emprego, movimentar a renda em Taubaté. Eu também vou fazer geração de renda de uma forma inteligente, sustentável, com base no lixo. Lixo é uma solução que hoje os países
mais desenvolvidos têm pensado, têm dado atenção a isso. E eu conheço empreendedores em Taubaté que estão movimentando renda, ganhando dinheiro com base no óleo, no descarte do óleo de cozinha. Movimenta milhões de reais de uma forma que ainda destina corretamente o óleo, cuidando do nosso ambiente. Então, o lixo é um potencial de geração de emprego, de renda, de movimentação da economia, com tecnologia e com energias limpas, a partir do lixo, da separação, das cooperativas e do destino correto dos resíduos sólidos. E quinto, são 5 as soluções aí que a gente pensa de um modo geral para a nossa economia, para a geração de emprego e renda. Quinto é também cuidar do nosso setor agro, cuidar da zona rural. Ela vai poder ser incentivada tanto com o turismo rural, movimentando gente, incentivando a nossa agricultura familiar, movimentando as feiras da cidade, ampliando feiras, que são uma solução tão inteligente, tão sustentável, tão humana e boa para a saúde das pessoas, nos alimentos sem agrotóxicos, cuidados pelas famílias produtoras rurais. Mas a gente também quer investir, e aí eu conecto o primeiro com o último, em tecnologia agro, né? Fazer agronegócio com inteligência, desenvolver de forma tecnológica soluções para que a gente possa desenvolver a zona rural de Taubaté também. Candidata, puxando um gancho que você falou no meio da resposta, eu gostaria de saber quais projetos do governo atual a senhora gostaria de manter em um governo seu e quais a senhora com certeza descartaria para um governo? Olha, eu não tenho problema nenhum em manter, como eu já coloquei, a FLIT. A gente sabe que o COI, o Centro de Operações Integradas, e a atividade delegada dentro da segurança pública é algo que a população gosta, que surte um resultado de sensação de segurança. Eu defendo segurança com inteligência e não com truculência. Isso é algo que eu aprendi com o meu vice, o Coronel Paulo Ribeiro, que compõe a nossa chapa. Ele defende segurança com inteligência, não com truculência. Então isso é uma coisa que eu vou manter também, não tem problema nenhum em manter. Não tenho problema nenhum em manter o vôlei. Eu só acho que da forma como é feita é que está equivocada, porque é uma prioridade para um esporte só, enquanto todos os outros ficam abandonados, não é democrático, e nós vamos distribuir o recurso e a energia do poder público de forma justa e igual entre todos os esportes da cidade. Agora, o que com certeza eu não vou manter é, por exemplo, a truculência, né? Que se trata, e isso não é culpa dos guardas municipais, é culpa da liderança, da gestão, que faz com que os guardas municipais, inclusive, atinjam aí o problema da geração de renda, de emprego, quando vai lá e trata com truculência morador de rua, comércio ambulante, rouba a carga das pessoas, o material que elas estão se utilizando para gerar renda, para vender, trazer comida para sua família. Isso com certeza nós vamos exterminar. Então não vai ter tratamento com truculência. A forma como a administração mantém isso na nossa cidade é uma coisa que eu vou acabar com certeza. Eu também vou acabar com os jeitinhos e favorecimentos. Eu não admito uma cidade que favorece algumas pessoas, que governa para poucos, que não trata igualmente as pessoas. Então nós vamos acabar com o jeitinho, com o favorecimento. Nós vamos acabar com os procedimentos ruins. A construção civil gera muito emprego na nossa cidade. Hoje todo engenheiro e arquiteto sabe o quanto é difícil aprovar um projeto na Secretaria de Planejamento dessa cidade, por falta de organização, por falta de gestão. Então falta procedimento, organização, técnica. Isso é simples, não custa dinheiro. Só depende de vontade, de gestão, de capacidade e de coragem para fazer diferente, que é o que eu tenho defendido nessa eleição. Acho que essas são as principais coisas que eu posso citar. Candidata, quando o partido da senhora surgiu, ainda como PPS, era um partido que se dizia de esquerda e depois foi caminhando para a centro-esquerda e por fim para o centro. Queria perguntar diretamente a senhora, talvez não exatamente de partido, mas a sua, qual é o seu espectro político? Qual espectro político a senhora se coloca? O meu espectro político é para frente. Eu não acredito mais, já acreditei um dia, não acredito mais nos rótulos de direita e esquerda, nem no nosso país, nem no mundo. Eu acho que pelo exemplo que a gente tem dos governos aí mundialmente, a gente vê que tanto faz, tem corrupção na direita e tem corrupção na esquerda. Então eu não quero esse rótulo para mim, eu não me importo com ele, eu não acho que ele seja importante para eu fazer o que eu preciso, a minha missão, resolver os problemas do povo de Taubaté. Gerar emprego é de direita ou é de esquerda? Tanto faz para mim. Contratar
médicos especialistas da rede privada para acabar com a fila de espera na saúde, que hoje tem 23 mil pessoas esperando para passar no médico e elas estão morrendo na fila. E eu uso o SUS, eu sinto na pele. A minha mãe ficou 2 anos esperando o médico reumatologista. Eu vou comprar as vagas do médico particular para zerar a fila, para ninguém morrer na fila. Isso é de direita ou de esquerda? Tanto faz, não importa para mim. Eu quero ir para frente e resolver os problemas da cidade. Candidato, a senhora se coloca como ideias progressistas, né? O seu vice, como a senhora falou, é um policial militar. Ele é defensor, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro e ele, durante o isolamento, ele fez críticas, durante o processo de pandemia, ele fez críticas a esse isolamento social. Essa união me passa a ideia de que a senhora tenta quebrar, talvez, uma resistência ao eleitorado de direita, não sei. Eu queria perguntar a sua avaliação disso, se você acha que pode ter, talvez, um efeito contrário, você com uma candidata, um partido que defende ideias progressistas, pode ter eleitores que defendem ideias progressistas, não acha que, talvez, possam rejeitar a ideia de ter uma chapa com um vice que apoia ideias mais conservadoras, mais bolsonaristas, talvez? O que eu rejeito são padrões. E é muito confortável na política formar uma chapa que agrade facilmente. Vou aqui equilibrar um homem com uma mulher. É o grande clichê da eleição em Taubaté. Homens, mas tem que ter uma mulher, né, de vice, só para ficar bonito, para enfeitar. De forma nenhuma, mulher não é feita para enfeitar nada. A gente quer ver as mulheres terem voz. Por que então que não valorizaram a competência dessas mulheres e não colocaram elas como cabeça de chapa nas eleições, né? Então a gente quer quebrar paradigmas. O Coronel Paulo Ribeiro, sem dúvida nenhuma, ele me ajuda a quebrar paradigmas de falar para mais gente. Eu quebro também o paradigma de não querer falar com um grupo só, porque eu tenho um espírito democrático na minha veia. E eu estudei a democracia. Eu me formei em gestão de políticas públicas na USP e eu cresci num bairro de periferia. Então, eu conheço os dois lados. O lado do discurso bonito de quem está na universidade falando em justiça social, porque eu também estive lá. E o lado de quem fica falando da justiça social que nem conhece, porque não cresceu num bairro como o Secap, onde eu cresci. É um bairro incrível, que eu amo, que eu me orgulho de ter saído de lá e de falar que o Secap vai fazer a primeira prefeita mulher da história de Taubaté. Mas eu ando no bairro, eu ando lá na Água Quente e eu conheço de fato os problemas. Então, essa coisa da rotulação, essa coisa do querer falar só estrategicamente, o objetivo aqui não é estratégico, Kaique. O objetivo aqui é verdadeiro, é democrático, é falar para todos. Eu vou falar com as pessoas lá do bairro de onde eu vim e dos bairros onde eu ando, e o pessoal de esquerda, com todo respeito, fala da justiça social, mas eu nunca encontrei com eles lá na Água Quente, onde o pessoal me conhece. Pergunte na Água Quente, para os moradores da Água Quente, pergunte da Lorene, eles me conhecem. Pergunte no bairro do Barranco, onde falta água encanada, e eu consegui, junto com a Defensoria Pública, com o promotor público, levar água encanada para mais de 25 moradores, onde lá não tinha nem asfalto há 2 semanas atrás. Acabaram de passar, porque a prefeitura também gosta da maquiagem de fazer obra para as pessoas mais simples na véspera da eleição. Mas eles não vão se enganar não, porque eles me ligaram e falaram: Lorene, vem aqui que eles estão passando asfalto aqui. Pergunta para o pessoal que está criticando essa coisa da gente compor de forma corajosa, que é compor para governar para todos, para os mais tradicionais e para os mais progressistas. Pergunta se eles conhecem o bairro do Barranco. Não conhecem o seu Isaac, que é o líder do bairro lá. Eles não conhecem o pessoal lá da Esplanada. Infelizmente não conhecem. Estão escondendo, inclusive, partido de esquerda, e eu não vi. E eu, com todo respeito, porque eu respeito todas as pessoas, do mais simples ao mais, enfim, abastado. Eu respeito todas as pessoas, mas eu não estou vendo a esquerda falar do PT, que está se escondendo. Porque o tamanho da estrelinha do PT no programa de TV não dá nem para enxergar. A cor não é vermelho mais, é laranja. Então o pessoal da esquerda também devia voltar um pouco das atenções para o PT. O PT não tem que se assumir de esquerda, não é o partido corajoso da esquerda, mas está se disfarçando no programa eleitoral na TV em Taubaté. Então eu não me importo com esses rótulos, eu me importo em compor uma chapa que é diversa. Eu conheço o Coronel Paulo Ribeiro, ele é um homem do bem, ele é honesto, ele é trabalhador, ele veio do Piauí, ele é da reserva da polícia, ele trata dessa forma inteligente a polícia, sem truculência. Ele trabalhou dentro da polícia para acabar com o policial corrupto, era essa a função dele dentro da polícia militar por muito tempo,
trabalhou ao lado de uma mulher, de uma grande mulher, que é a Coronel Eliane Nicolu, que hoje é candidata a prefeita de São José dos Campos, e é um homem sensível, é um homem que fez teatro, que tem fotografias dele se apresentando no Teatro Metrópolis, é um homem que criou a cantata de Natal do Batalhão da Polícia Militar. Então, eu estou tranquila com o meu vice, que é ótimo, e que ele passa a mensagem que eu quero passar, que nós vamos governar para todas as pessoas, do mais tradicional ao mais progressista. E eu faço isso sem medo dos rótulos, sem medo das críticas, e é o que a gente está mostrando aí para as pessoas. Candidata, durante o seu mandato como vereadora, ficou marcado na Câmara um escândalo da farra das viagens que foi revelado pelo jornal. A senhora tem vereadores envolvidos que participam da campanha da senhora. A senhora, desde o começo, abriu mão de usar carro oficial, abriu mão de receber despesas para as viagens. A minha pergunta é, a senhora acredita que poderia ter, talvez, feito um trabalho de cobrança interna ou até publicamente a respeito desse caso? Eu vejo pessoas falando que talvez você, durante o mandato, não tenha se pronunciado muito sobre. Eu queria saber se a senhora acredita que poderia ter feito mais nesse caso. Não, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Eu defendo uma coisa chamada educação política. Essa é minha bandeira, talvez seja a minha missão de vida. Eu posso sair da política e eu vou continuar fazendo educação política, que é a escola de cidadania. É explicar para as pessoas o que é de verdade. E a verdade às vezes dói, a verdade às vezes machuca, a verdade não é o conveniente. E eu estou comprometida em falar a verdade. E para as pessoas era mais agradável, era mais legal se eu contasse uma mentira que agrade. Uma mentira que o pessoal fica feliz e bate palminha e dá like no Facebook, na rede social. E isso seria, eu consigo fazer alguma coisa para punir os meus colegas da farra da viagem. Não, eu não consigo. Porque a Câmara Municipal não é punitiva. Porque eu não tinha capacidade ou competência de caçar mandato de vereador. Isso compete às outras instituições. E eu gosto de explicar para as pessoas o que é. Não falar as coisas para agradar elas. Então, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu não usei. Eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz discurso político, e tem na TV Câmara discurso meu falando sobre a fala das viagens. Então, eu falei politicamente, eu sou contra, discordo, não acho que deveria ser assim. Isso estava ao meu alcance. Sendo minoria na Câmara, eu não tinha condições de fazer as coisas só para agradar. Eu podia muito bem ir lá e abrir uma CPI, ia ser uma CPI fake, se eu tivesse aberto, só para agradar. Porque eu sou a minoria, a maioria estava envolvida na farra. Como é que eu ia levar para frente uma CPI sozinha? Não se faz isso, não tem como. Essa é a verdade. Olha, talvez o povo quisesse ouvir que eu tivesse feito algo fake. Chegar lá para dar matéria no jornal. O vereador abriu a CPI contra os próprios colegas, ou coisa do tipo. Não, fake. Isso não ia trazer resultado. E eu não invisto o meu tempo em coisa fake. Em coisa que é para ganhar palanque, para ganhar palmas e curtidas. Candidata, o transporte público é um dos setores mais criticados pelos moradores de Taubaté e em 2024 o novo prefeito ele vai ter que decidir se ele faz uma nova licitação ou se ele prorroga por mais 10 anos o contrato com a atual empresa. Queria saber se a senhora já tem uma ideia de como agiria nessa situação caso a senhora seja eleita, por favor. Muito bom. O povo de Taubaté quer, e eu também quero, o fim do monopólio da ABC Transportes. Taubaté merece, tem potencial e tem condições de ter mais de uma empresa de ônibus. Mas essa não é uma tarefa fácil, então eu sou realista, também não falo só para agradar, porque a gente sabe que existe, né, eu não tenho condições de comprovar documentalmente isso, mas é conhecido pela população brasileira como um todo, que dentro da lógica capitalista existe o cartel das empresas de ônibus, né? Cada uma cuida da sua região, uma nem quer concorrer com a outra. Não, essa região é sua, eu nem vou aí, você fica tranquilo aí e eu fico aqui na minha região. Então, é muito, eu acho arriscado falar para as pessoas, eu vou conseguir trazer outra empresa para Taubaté. Eu não sei se eu vou, porque o poder econômico está acima de mim para dizer se vai ter outra empresa que vai querer vir para Taubaté, considerando que as empresas fazem combinados. Essa, inclusive, é uma falha, né, do capitalismo. E aí, o que eu quero é fazer com que a TCTAL, o transporte complementar, se torne uma empresa de fato e de fato concorrente da ABC. Nós vamos usar o sistema tronco alimentador. Eu estudei, fui a Curitiba, pesquisei, fui em lugares entender como isso funciona, como pode funcionar, e é plenamente possível pegar as avenidas, né, principais de Taubaté, deixar uma faixa exclusiva para ônibus,
para que ele seja rápido. Para ter a empresa, ela precisa ser lucrativa, essa é a lógica do capitalismo, a empresa quer lucro, quer ganhar dinheiro. E hoje o ônibus não é lucrativo, porque as pessoas não querem andar porque o serviço é ruim. Então é um ciclo, né? O serviço é ruim, a pessoa não quer andar, ele não é lucrativo. Aí ele continua prestando um serviço ruim. E o que eu quero fazer é que as pessoas queiram andar de ônibus. Eu quero poder ir trabalhar, ir para a prefeitura, trabalhar como prefeita, funcionária do povo de Taubaté, eu quero pegar ônibus para ir para a prefeitura. Cidades inteligentes no mundo usam transporte coletivo. Mas para eu querer andar, o ônibus não pode levar 2 horas, senão atrapalha o meu trabalho todo, né? Meu e do povo. Levar 2 horas é o que acontece hoje com o ônibus em Taubaté. Então, para isso, fazer o sistema ficar bom, ficar rápido. A linha exclusiva vai fazer o ônibus andar rápido, de um lado a outro da cidade, de leste a oeste, de uma ponta a outra, do Santa Teresa a Gurilândia. E o que a gente vai fazer com o TCTAL, sendo uma empresa, uma segunda empresa na cidade, para não haver mais o monopólio, ele vai se utilizar da entrada para o bairro, né? Então, são ônibus menores, os micro-ônibus, e eles vão pegar a população da linha rápida, que o ônibus vai passar, e vai entrar para dentro dos bairros. Isso é o sistema tronco alimentador. É possível, é realista, cidades inteligentes fazem, e nós vamos fazer também. Você perguntou só do ônibus da mobilidade, conforme. Pode aproveitar. Pode falar? Então, essa é a solução para o ônibus. Mas é claro que a gente tem que considerar os motoristas de aplicativo, né? Fazer uma regulamentação adequada, justa, que garanta a qualidade do seu trabalho, que não faça perseguição a eles, e manter também, é claro, o trabalho dos taxistas, que é um trabalho existente, que tem o seu público, que gosta, né, do táxi, que confia no taxista. Então, a gente tem que manter de uma forma justa e equilibrada a condição de trabalho desses modais também, e ainda da bicicleta. Então, incentivar o uso da bike, fazer com que os ônibus consigam ter espaço para levar a bike, isso é possível, tem em várias cidades do Brasil, porque aí o cidadão pode andar parte do seu percurso de bike e parte de ônibus. E nós vamos fazer isso. Candidata, o novo prefeito de Taubaté ele vai ter grande parte do orçamento comprometido. Além da dívida com o IPMT, que já passa de 60 milhões, tem também toda a questão envolvendo o pagamento do empréstimo do CAF, que já passa de 300 milhões de reais na cotação atual. Eu quero saber da senhora, como será possível governar e cumprir as promessas de campanha nessa situação? A maioria das minhas propostas não envolvem dinheiro, envolvem gestão. A grande maioria das minhas propostas demandam procedimento, demandam cuidar do servidor público para que ele preste um serviço com qualidade, melhorar o funcionamento da prefeitura, informatizar para acelerar as coisas, o serviço público. Então eu estou tranquila, porque a maioria das minhas propostas não dependem de dinheiro para acontecer. Mas é claro que eu vou auditar as dívidas da prefeitura e alguns contratos, vou repactuar a forma de pagamento com os credores, né? Nós precisamos fazer isso para a cidade avançar, e eu vou atrair investimentos, como eu te respondi lá na primeira pergunta da geração de emprego e renda, e a gente vai fazer a arrecadação aumentar sem dúvidas, né? Com parcerias, ou trazendo pessoas para investir, com o uso da tecnologia, do turismo. Isso vai incrementar o nosso orçamento também, e eu não tenho medo disso, porque só precisa de gestão, e eu tenho capacidade de gestão para fazer isso. Candidata, no seu plano de governo, a senhora promete fazer a reforma da Previdência Municipal. Eu queria saber quais seriam as principais modificações, as principais mudanças dessa reforma que a senhora propõe. Na verdade, a reforma já está acontecendo, né, por obrigação legal. Então, a lei federal obriga que os municípios têm que fazer a reforma da Previdência Municipal. A Previdência Municipal, ela toca cerca de 9 mil funcionários, que é o que nós temos na Prefeitura hoje, entre Prefeitura, Unital e a Câmara Municipal de Taubaté. E o que eu garanto para a Previdência da nossa cidade é pagar a parte patronal, pagar a obrigação patronal que a Prefeitura deve e pagar a dívida. Nós vamos fazer isso porque entre pagar um credor do banco e pagar a Previdência que garante a aposentadoria do servidor público, eu vou pagar sem dúvida a aposentadoria do servidor público, e depois nós vamos pensar na dívida do banco. Candidata, a gente falou da questão da economia nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse também quais devem ser as outras prioridades iniciais desse seu governo. A partir, eventualmente, um governo Lorena, quais devem ser os primeiros passos que você vai tomar no Palácio do Bom Conselho? O primeiro passo vai ser a gente rever a bagunça que é a Prefeitura de Taubaté hoje.
a falta de procedimentos, de documentos, de organização, para as coisas começarem a funcionar. Isso é um trabalho árduo, mas como eu disse, nem custa dinheiro, é gestão, é sentar com uma equipe competente que vai rever padrões, processos, papelada, e a gente vai iniciar o processo de informatização imediato. Eu também vou rever os contratos todos, e é bom que os credores e fornecedores saibam. Eu vou ser amiga dos fornecedores, e eu tanto serei amiga dos fornecedores porque eu só vou cobrar de você que você preste o serviço com qualidade, nada mais. Hoje em dia, às vezes, a gente ouve falar que o credor é cobrado outras coisas, né? Patrocínio e tal, e não sei o que, do time, patrocinar o time. Aí o time tem 1000 logomarcas na camisa. O que eu vou cobrar dos fornecedores e empresários que prestam serviço para Taubaté é que prestem um serviço de qualidade para a população. Isso nós vamos começar imediatamente, na primeira semana de janeiro. Candidata, Taubaté é uma cidade bastante conservadora, a gente vê isso até por conta da última eleição federal, que mais de 80% dos eleitores votaram, por exemplo, no presidente Jair Bolsonaro, que tem uma postura bastante conservadora. Como conversar com esses eleitores, como convencê-los que uma candidata diferente do que eles estão acostumados, progressista, mulher, mais nova, pode ser a solução para o município? Eu convenço, Kaique, Jornal Vale, mostrando o meu currículo. Eu sou a única que tenho como profissão a gestão pública. Eu não sou política de profissão, eu sou gestora pública. É assim que é o meu trabalho, a minha profissão. Eu estudei na USP, eu me especializei em administração municipal na Federal de Santa Catarina. A minha vida de trabalho é dedicada ao setor público, né? São mais de 10 anos de experiência em gestão pública. Então, embora eu seja a candidata mais jovem, eu sou a candidata com mais experiência em gestão pública, do ponto de vista da gestão pública profissional, e não necessariamente como política, como ex-prefeita, como somente assessora de partidos políticos ou coisa do tipo, né? Eu atuo para trazer resultados na gestão pública. E eu estou sentindo, porque eu ando na rua, eu uso a cidade, eu vivo em Taubaté, eu conheço as pessoas e eu estou sentindo que elas estão prontas, elas estão preparadas para a vontade de mudança. Elas estão com coragem para fazer diferente e para ter alguém que se preparou. E mais do que se preparou, o que eu acho mais importante do que ter me preparado, é alguém que elas encontram na rua, é alguém que usa o serviço público. Talvez só eu, de candidata a prefeita, uso o SUS. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família. Eu entro na UPA Central, eu sei o que está acontecendo lá, porque eu uso a saúde. Eu vou na UBS da Baronesa, que é a minha referência. A minha mãe esperou 2 anos para passar no médico reumatologista. Eu sei o que é estar na fila de espera da saúde. Então eu sei que o povo está enxergando a verdade. O povo é inteligente. O povo não vai se deixar mais enganar, apesar das redes sociais, das fake news. Eu sei também que eu sou a que mais apanha na internet, mas aí tem um ditado popular, eles costumam ser sábios, né? Só joga pedra em árvore que dá fruto. Eu sei que eu chamo atenção, que eu destaco. O único vice que é discutido é o meu. Ninguém fala do vício dos outros. Talvez seja porque eu sou mulher, jovem, e faz parte já desse tradicionalismo que você está falando, mas eu estou sentindo nas ruas que as pessoas estão com vontade de mudança. E a gente vai fazer essa mudança acontecer. Candidata, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. Queria que você aproveitasse aí os últimos momentos para poder dar suas considerações finais, contar como está sendo esse processo de campanha e conversar com o eleitor de Taubaté, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, a todos vocês que acompanham o Jornal Vale. É muito democrático dar espaço igual para que todos possam falar, eu defendo isso, inclusive. E o que eu quero falar como considerações finais é o que faltou um pouquinho, não deu tempo nessas perguntas que antecederam. Eu quero falar da cultura, eu quero falar do esporte. Está na hora de Taubaté ter qualidade de vida, né? É claro que na saúde, que é prioridade, eu vou zerar a fila de espera, as 23 mil pessoas que aguardam em médicos especialistas e exames. Eu vou fazer isso gerando emprego e renda, contratando das iniciativas privadas, contratando os médicos e os exames das clínicas taubatianas. E no prazo de 12 meses, com um orçamento de 3 milhões de reais, eu vou zerar a fila de espera da saúde de Taubaté. Pode escrever. E já está escrito, está lá no meu plano de governo, que por sinal é o único que tem prazo e quanto vai custar o orçamento.
Então acompanhe, se você quiser, entra nas minhas redes sociais, eu envio para você, porque eu tenho orgulho do meu plano de governo, porque ele foi feito de verdade, honestidade, eu escrevendo, ouvindo todas as pessoas, então você vai gostar de ler e de acompanhar ele. Além dessa importância da saúde, além da importância de gerar emprego, renda, e eu já te contei como é que eu vou fazer isso, nós vamos cuidar do lazer. Uma cidade inteligente, sustentável, humana e que funciona, se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, e nós vamos gerar emprego na economia criativa através da cultura também, movimentando os artistas. Nós vamos garantir segurança ocupando as praças que estão largadas com mato alto. Só fica bonita e florida, com jardinagem, o centro da cidade. Os bairros estão abandonados. E a gente vai fazer com que as praças sejam ocupadas com a nossa arte bonita. A gente tem bandas, fanfarras, a gente tem o balé da cidade de Taubaté, quantos grupos de teatro e muita coisa bonita para ser explorada, que custa pouco e ainda movimenta a economia, o comércio e gera renda através dos nossos artistas e da economia criativa. Nós também vamos garantir esporte como prevenção em saúde, porque gente que pratica esporte, que cuida da vida, faz prevenção e não fica doente, a gente diminui o gasto de saúde dessa forma, e a gente também faz prevenção em segurança pública, tirando as crianças, os jovens do tempo ocioso, de ficar em casa, de ficar na rua. Vai ter atividade esportiva diversificada, nós vamos incentivar e vamos apoiar todas as modalidades, não vai ter um favorito, todas as modalidades serão cuidadas, usando as nossas quadras, que a gente tem de monte em Taubaté, mas estão também largadas ou com pouco aproveitamento. A gente vai encher de atividade, para desde a criança até o idoso, até a população mais velha, poder se movimentar, se utilizar desses espaços e ter um lazer, ter uma cidade feliz, amorosa e que funciona. Eu sou a Lorene, sua candidata a prefeita de Taubaté, 23 é o meu número, e eu quero que você avalie o meu currículo, avalie a minha formação e que você me escolha, me selecione para ser sua funcionária como prefeita de Taubaté. Eu vou resolver os problemas antigos e vou preparar a cidade para o futuro. Obrigada. Bom, candidata, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Nós estivemos com a candidata à Prefeitura de Taubaté, Lorene de Cidadania, e continue nos acompanhando que voltamos com mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Obrigado e até a próxima.